Olá, meus amigos. Hoje nós vamos estudar mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna. É um livro espetacular, escrito pelo nosso Emmanuel através do nosso Chico Xavier. E hoje nós vamos falar sobre um tema em que Emmanuel coloca como título Amor e Temor, né? Baseado numa colocação de João na sua primeira epístola, em que ele diz assim, que o perfeito amor, ele lança fora o temor. Ou seja, é incompatível o medo, porque temor é medo, né? Seria a mesma coisa. O medo e o temor é incompatível com o amor perfeito. A gente ainda tem temor, medo, porque a gente tem muitas dúvidas, muita insegurança a respeito das leis que regem a nossa vida. E o Emmanuel vai declinar alguns itens mostrando da importância da gente amar e se desprender desse medo, dessa insegurança, desse temor, porque isso, de uma certa forma, traz prejuízo para a criatura, mexe com o seu psiquismo, como é o caso do medo. Quem tem medo não é feliz, está sempre com o pé atrás, né? E o Emmanuel vai descrever sobre esse assunto, aproveitando essa passagem, ele colocou como título Amor e Temor. E vamos passar para o meu amigo Navarro para ele já fazer as suas observações. Olá, queridos amigos, é sempre um prazer, uma alegria estarmos aqui junto com o nosso querido Dr. Aguinaldo para estudarmos doutrina espírita. Essa questão de amor é muito interessante porque quando o Senhor Jesus esteve aqui conosco, ele perguntou em duas oportunidades, ele perguntou qual é o maior mandamento da lei, né? E o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, fazendo para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então o amor é um sentimento, dirá Lázaro no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele também precisa ser educado. E nós precisamos aprender, ainda com Jesus, que não há prova maior de amor do que dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então o amor é um processo de doação, de entrega de nós para o próximo, né? Porque é o que nós gostaríamos que acontecesse. E todas as coisas que fogem de um processo de doação amorosa acaba formando um medo, formando um temor, formando uma situação mais complicada na relação com quem nós estivermos ou na relação que esteja sendo estabelecida. Então o amor é um sentimento que precisa ser trabalhado por nós outros, né? No sentido de nós fazermos para as pessoas aquilo que elas esperam de nós, né? E claro, sempre de acordo com as nossas possibilidades, mas que nós o façamos com boa vontade. Porque à medida em que a gente impõe o nosso amor, à medida em que a gente cria um ambiente que leve a pessoa a ter receio com relação àquilo que nós estamos vivendo junto dela, né, nós acabamos nos comprometendo e não nos desenvolvendo no campo do amor. O amor é um sentimento, estamos repetindo isso porque nós precisamos compreender. E Lázaro, lá nesse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar que o amor também precisa ser educado. Porque no começo a gente só tinha sensações, depois instinto, um pouco de conhecimento, o instinto predomina com já o sentimento nascente. Mas quando nós estivermos bem desenvolvidos, tendo compreendido a lição do Senhor Jesus na prática, a gente já vai estar amando de verdade. E quem ama não causa nenhum tipo de prejuízo a quem quer que seja, a não ser que o prejuízo seja a consequência de um processo de educação espiritual, né? O grande pensador e estudioso Samitiba fala que quem ama educa. Então nós temos que educar as pessoas, mas que seja com amor e não causando nelas um temor, porque isso vai falar mais alto em relação ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, né? E que é totalmente contrário ao desenvolvimento do amor. Amor é um sentimento que precisa ser trabalhado no sentido de fazermos as pessoas se sentirem bem junto conosco, com liberdade de ação, com liberdade de conversa, para nós todos chegarmos num acordo.
Nós, falando de amor, tem um pesquisador chamado John Lee. Ele pesquisou 4.000 definições de amor. Então, amar é olhar os dois no mesmo sentido, né? Amar é... E a pessoa vai tentando definir esse amor, né? Mas dentro da nossa visão estreita ainda, talvez a nossa definição esteja entre as 4.000 definições de John Lee. Amar é compreender, valorizar e respeitar. Nós temos que desenvolver essa capacidade dentro de nós, para a gente poder falar em nome do amor. Porque, como o Navarro já fez referência, às vezes a pessoa assim, mas eu amo tanto essa pessoa que eu não permito que ela saia sozinha. Não, isso não é amor. Isso aí é egoísmo, isso aí é paixão, isso aí é orgulho, é tudo menos amor. Mas eu amo a minha família. Não, você ama a sua família e a família do outro. Quer dizer, do momento que nós entendermos que somos irmãos em caminhada e temos que acabar com esse esquema do meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, minha pátria, né? Porque existe amor à pátria também. Eu amo o Brasil. Eu falei, e o Japão? Não, o Japão não tem nada a ver comigo. O Japão vamos dizer, é um país de um planeta que você está vivenciando, você está aqui participando, e nós devemos muito ao Japão também, de alguma forma ou de outra. Somos interligados. Na família, nós ocupamos determinadas posições estratégicas, temporárias e transitórias. Na outra encarnação, talvez nós nem venhamos mais para vivenciar consanguineamente com os nossos elementos que estão conosco hoje. Talvez venhamos num outro país, numa outra família, com outro pessoal, para cumprir uma nova tarefa. Mas, de qualquer forma, onde quer que estejamos, se nós desenvolvermos essa capacidade de compreender, fica mais fácil. Quem é o outro? Seu irmão. Não adianta você falar que não, o outro não é meu irmão. Lógico que é, filho do mesmo pai, que é Deus, nós somos irmãos. Minha mulher. Não, não é minha mulher, ela está sua esposa temporariamente. Então, ela não é sua. Mas nela eu mando. Você não manda em ninguém. Aliás, nós não mandamos em ninguém. Cada um tem o seu livre-arbítrio e o direito que a gente tem da proximidade é por afinidade vibratória. Então, nós temos que criar o clima. A amizade, por exemplo, é uma coisa que é tão importante quanto plantar uma árvore. Você planta, aduba o solo, você agoa a planta, você vai depois dar uma podadinha, vai proteger contra os insetos. Amizade é a mesma coisa. E o Will Durant, que foi um sociólogo, desencarnou há algum tempo atrás, talvez um dos maiores sociólogos da nossa vivência, dos nossos tempos. Ele dizia assim, que para o relacionamento entre duas pessoas dar certo só tem uma única palavra, em que a gente pensa até em amor. E ele diz que não, é amizade. Então, a amizade é uma cumplicidade, onde a gente tem que procurar ver no outro os seus valores, porque qualquer pessoa que venha relacionar conosco tem valor. Por isso que a gente tem que compreender, meu irmão, e tem seu valor. Mas tem também seus defeitos. Quem não os tem? Todos nós temos defeitos no planeta em que estamos, imperfeitos que somos, nós temos nossos defeitos. E a valorização, que é o outro elemento do amor, na minha concepção. Nós temos que valorizar cada elemento da criação divina. Tudo que é de Deus tem que ser valorizado. Desde o átomo, o vegetal, o animal, o ser humano, e
e até, entre aspas, os seres angélicos que ainda nós não conhecemos de perto. Mas nós temos que amar, ou seja, nós temos que valorizar. O quanto é importante a gente valorizar a transcendência, a espiritualidade amiga, amar o nosso benfeitor, que é o nosso anjo guardião, que carinhosamente nos assiste 24 horas por dia. Desenvolver essa capacidade de compreender e valorizar. E, finalmente, seria respeitar, né? O respeito é uma maneira de nós nos colocarmos no nosso devido lugar, respeitar o espaço do outro. Por exemplo, Deus tem uma criação fantástica, maravilhosa, cada um tem o seu papel. Será que nós estamos respeitando a criação divina? E aí nós falamos assim, mas eu amo Deus. Você ama? E como é que você tem essa atitude infeliz perante o fulano, cicrano, beltrano? Ou mesmo em relação a um vegetal ou um animal. Então a gente precisa pensar o que é esse amor. Porque é fácil dizer, eu te amo, abraço e beijo. Enquanto está tudo colorido, mas e quando aquela pessoa tem um momento difícil? Às vezes nos traz problemas sérios. Como é que nós vamos tratar essa pessoa? Aí é hora da gente entender o verdadeiro sentido do amor, que não dá o temor. Eu tenho medo da minha esposa me trair. Sim, como é que você está tratando sua esposa? Se você tratar muito bem, isso aí é quase impossível de acontecer. Eu vou fazer uma cirurgia, estou com medo de morrer. Olha, escolha bem um médico, escolha o hospital, se prepare para a cirurgia e vai operar. Você está buscando a saúde, não é? Não precisa ter medo. O que vai acontecer? Está dentro de um programa divino, uma lei que rege a nossa vida. Que aí, então, é que a gente precisa entender. Quem está com um perfeito amor, que não é o nosso caso, né, Naval? Mas quem está de posse do perfeito amor, não tem temor. Mas se a gente ama a vida, ama a criatura que a gente busca, ama o ambiente que a gente vive, nós criamos um clima muito gostoso e isso volta para nós. Mas quando a pessoa diz que ama, mas querendo assambarcar egoisticamente, dominar, olha, pode saber que vai ser um desastre. Então, quem tem o perfeito amor não tem temor. É só compreender, valorizar e respeitar tudo e a todos e tudo vai ser colorido. Não precisa ter medo de nada, mesmo porque se tiver que acontecer, estamos inseridos numa lei e vai acontecer. Tem pessoas que têm medo de viajar porque pode acontecer um acidente, tem medo de ir para uma praia porque pega doença. Olha, se nós estivermos afinizados com a lei divina, a gente vai para a praia, não pega doença, não vai ter acidente, não vai... tudo conspira a favor. A grande preocupação que a gente tem que ter é com o nosso comportamento. Será que nós estamos nos adequando a essa proposta divina? Que é a segurança para a nossa felicidade e distanciar do temor, do medo, que é um desastre, é o antídoto da felicidade, é o medo. Então, meus amigos, são tantas coisas que a gente poderia analisar e pensar a respeito, mas nós gostaríamos de lembrar aqui de uma passagem, uma das últimas passagens do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus se corporifica junto aos pescadores, né, e Pedro fazia parte, e ele vai perguntar para Pedro por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro se assusta, o grupo todo ali se assusta com a pergunta do Senhor Jesus, e Pedro diz para ele que sim. E aí o Senhor diz para ele, então apacenta as minhas ovelhas. E pergunta de novo, Pedro, tu me amas? O silêncio se torna mortal. E aí o Pedro diz, sim, tu sabes que eu te amo. Mas o Senhor Jesus insiste pela 3ª vez, Pedro, filho de Barjonas, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, responde Pedro. Chama a atenção aí do Senhor Jesus ter dito o sobrenome de Pedro, né? Filho de Barjonas era o sobrenome de Pedro, ele era filho do Barjonas, e à época se dizia isso, né? Por que que o Senhor está identificando ali um homem que é filho de um outro homem? Ele está identificando o homem social. Enquanto encarnados aqui, nós somos seres sociais.
Tu me amas? Sim, então você apacenta as minhas ovelhas. O Senhor Jesus está determinando para nós outros que não há outro caminho para o amor perfeito, senão nós aprendermos a amar as pessoas como elas são, ajudando-as a se desenvolverem, ajudando-as a crescer, porque é o que nós queremos. Nós reclamamos muito, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém cuida de mim, ninguém quer cuidar de mim, ninguém quer me amar. Por quê? Talvez a gente não seja uma boa companhia para as pessoas e as pessoas preferem viver ao largo de nossas vidas. E aqui, meus amigos, eu gostaria de pedir até licença para o nosso querido Dr. Aguinaldo para indicar um livro que não é espírita, A Arte de Amar. É um livro magnífico, fininho, pequenininho, de Erich Fromm, que vai ensinar a gente algumas coisas, como a gente deve aprender para amar, o que a gente deve aprender para amar. A gente deve se tornar responsável pelas pessoas, a gente deve respeitar as pessoas, a gente deve cuidar das pessoas, conhecer as pessoas nas suas características. De que forma a gente precisa olhar as pessoas então que convivem conosco? Para a gente descobrir o que elas são e como elas são, para a gente fazer o máximo que elas esperam de nós. Então essas 4 características é parte daqueles que querem amar. Então se eu não me preocupo com ninguém, incluindo aí aquelas pessoas que eu falo que amo, né? Se eu não me preocupo, eu não amo. A gente tem que se preocupar com elas, observar como elas são e reagem, para que nós possamos nos tornar positivos na vida delas. Porque, e Erich Fromm vai dizer isso para nós, nos alertar nesse livro, né? Nós reclamamos que ninguém nos ama, mas a gente não reclama que não está amando. A gente escolhe quem a gente quer amar. Por quê? Porque a gente quer amar aqueles que não dão problema, né? A gente não quer amar um que é problemático. E o que disse o Senhor Jesus, né? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele veio para aqueles que ainda não aprenderam a amar. Mas nós também não podemos falar que amamos o Senhor Jesus se o nosso coração está longe dele. Então percebamos, meus amigos, que todos nós temos uma tarefa aqui na Terra, que é desenvolver o sentimento. E não existe sentimento se não for em função da prática daquilo que nós estamos desenvolvendo, na satisfação da necessidade do próximo. E aí a gente tem uma tarefa, qual é? Vencer o nosso egoísmo, vencer o nosso orgulho e vencer a nossa vaidade. Quanto nós temos sido objetos de progresso daquelas pessoas que convivem conosco, ou quanto nós estamos impondo a essas pessoas determinados comportamentos e determinadas tarefas para atender a nossa ideia de crescimento ou a nossa ideia de satisfação. A doutrina espírita vem explicar para nós detalhadamente, e tanto que o benfeitor, o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Quer dizer, é a lição primária para todos nós, a aprender a amar o próximo. E convenhamos, o próximo mais próximo são aqueles espíritos que convivem conosco em família. Por quê? Porque o Espírito sopra a vida onde ele quer, disse Jesus. Nós escolhemos onde vamos nascer e pedimos para aquelas pessoas a oportunidade de conviver com elas e elas conosco, para que a gente possa todos progredir. Então, quando a gente reclama de uma pessoa problemática em família, que nos dá trabalho, que nos dá dor, que nos produz dor, nós estamos num trabalho que nós pedimos e que sabíamos que ia ser assim. Então, se nós fugirmos ou partirmos para a agressão, ou se nós criarmos ambientes menos felizes, nós não estamos ou não estaremos desenvolvendo o amor. Então, onde quer que nós nos encontremos, a começar da própria família, nós precisamos começar a compreender que nós estamos aprendendo a amar num compromisso assumido antes dessa reencarnação. Ninguém está passeando aqui na Terra sem destino e ninguém está passeando aqui na Terra sem uma motivação pessoal. Por isso o amor é uma necessidade para nós outros. Aprender a amar faz parte do nosso projeto reencarnatório. Quando Jesus proferiu o Sermão da Montanha, o Pedro, descendo com ele, disse assim: Senhor, mas hoje o Senhor foi demais. Isso me esclareceu tantas dúvidas.
Eu, com a minha ortodoxia judaica, ainda dentro de alguns princípios arraigados dentro de mim, eu tinha algumas dúvidas que hoje o Senhor me aclarou com o Sermão da Montanha. Aí Jesus disse, Pedro, eu vim aqui, a minha tarefa é alicerçar o meu trabalho em cima de 3 pilotis, em cima de 3 pilastras. Mas quais são, Senhor? Bom, a primeira delas é dar ao homem a responsabilidade que lhe é devida. Já deixei claro, a semeadura é livre, a colheita é certa, a cada um de acordo com as obras. Então, a pessoa precisa ter responsabilidade, a começar pelo amor à vida, porque a vida é uma bênção divina e ela é eterna. Onde quer que estejamos, nós temos que viver. Então, nós temos que ter responsabilidade perante a vida. E em qualquer momento, em qualquer lugar, a nossa vida só tem um cunho, um fanal, que é aperfeiçoarmos o nosso espírito. Então, eu vim para isso. O segundo pilotis é a resignação, é a aceitação da vida. Porque cada um tem a vida que precisa. Não que mereça, mas que precise para desenvolver-se espiritualmente. Então, a abnegação é a aceitação de um desígnio de Deus, que deu para nós a vida com as suas particularidades, então a pessoa precisa aceitar a vida. Não se revoltar frente às dificuldades, às situações adversas que fazem parte da vida. E o terceiro elemento, Pedro, é o esforço próprio, o devotamento. Nós nunca vamos conseguir nada de graça. Nós temos que trabalhar muito, nós temos que nos dedicar para vencer as nossas dificuldades e acelerar o nosso progresso evolutivo. Então, do momento que a humanidade entender esses 3 elementos, vai ser um boom na evolução da humanidade e também das individualidades. Portanto, Pedro, fique tranquilo, isso é uma questão de tempo, mas você, por exemplo, precisa se esforçar ao máximo para vencer as suas dificuldades. E qual de nós que não tem dificuldade para amar? Para aceitar o outro como ele é, de valorizar o outro, de respeitar o outro. Todos nós temos dificuldade. Isso nós temos que entender, em sentido amplo, é uma capacidade que a gente vai adquirir fruto de muito esforço, de muita dedicação. E o Navarro fez referência ao amai-vos e instruí-vos. Então, na medida em que a gente vai se instruindo, vai lendo, cada livro lido é uma ideia modificada, como disse o nosso André Luiz, então nós temos que estudar, principalmente o Evangelho do Cristo. A doutrina espírita esclarece tudo sobre tudo. Eu estava ontem passando visita e uma enfermeira me perguntou, Aguinaldo, quando eu desencarnar, eu vou ser enfermeira no plano espiritual? Eu falei, depende. Mas depende de quê? De como você está sendo enfermeira aqui no plano terrestre. Se você amar bem os pacientes, cuidar deles com carinho, com amor, você talvez seja lá em cima uma enfermeira-chefe. Nem vai ser auxiliar de enfermagem. Você vai poder dizer, fulano, vai lá e limpa o vômito daquele espírito. Se você for enfermeira, apenas auxiliar, é você que vai limpar. E um detalhe, na outra encarnação, se você for enfermeira muito bacana, você vai galgar um degrau na sua evolução, na sua condição profissional. Mas se você não executar bem, na próxima, nem enfermeira você vai ser. Então, aquilo que nós fizermos hoje vai ter repercussão nessa existência, no plano espiritual, na erraticidade e até mesmo em futuras reencarnações. E o ponto nevrálgico de tudo isso chama-se amor. A dedicação, o carinho que você deve ter para com todas as criaturas, principalmente com os doentes. Agora, é uma questão de você analisar o seu comportamento e saber o que está à sua espera no mundo espiritual.
E é assim que a gente deve entender a nossa vida e fazer tudo para amar a tudo e a todos e cumprir o mandamento maior da lei. Para nós encerrarmos as nossas reflexões, meus amigos, que o tempo nos cobra, vamos repetir o que dissemos aqui no começo, né? A orientação do Senhor Jesus, o esclarecimento do Senhor Jesus. Não há prova maior de amor do que dar de si aos seus amigos. Então, amor é um processo de doação para melhorarmos a vida alheia. Pensemos nisso, porque é isso que nós queremos para nós outros. Até a próxima oportunidade, caminhando sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec, que explica Jesus como ninguém explicou até hoje na Terra.